tem a ver com isso? A pergunta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também é o eco que acompanha diariamente a curiosidade de milhões de brasileiros. A declaração marca um novo capítulo da polêmica em torno das joias recebidas de forma ilegal pela família Bolsonaro do governo da Arábia Saudita. O ex-secretário de comunicação do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse em entrevista à CNN que o kit de joias masculino enviado pelos sauditas ficou exposto na cozinha do Palácio da Alvorada após ser recebido por assessores e entregue a Michele Bolsonaro. O presente foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que o encaminhou à residência do presidente da República, que foi o Palácio do Alvorada. A ex-primeira-dama afirmou que teve conhecimento sobre o kit. A mudança de versões ocorreu após o jornal O Estado de São Paulo revelar o relato de uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica à Polícia Federal. A servidora teria informado aos agentes que Michele teve contato direto com o segundo conjunto de joias masculinas, trazido pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em outubro de 2021. Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. O que Michele e a família Bolsonaro têm a ver com tudo isso? Entre contestações e contradições, essa é a árdua pergunta que as investigações precisam esclarecer, seja para a alegria ou para a tristeza dos que acompanham o longo episódio que se transformou na história entre o casal presidencial e os presentes sauditas. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Sabia ou não sabia? A mudança de versões em torno do caso que apura o recebimento de joias sauditas pelo casal Bolsonaro tem dado pano para manga e muitas discussões, você sabe. A ex-primeira-dama mudou o discurso sobre o caso e afirmou que não tinha conhecimento somente sobre o primeiro conjunto, trazido ao Brasil pelo ex-ministro Bento Albuquerque. Já o kit masculino, segundo as investigações, foi recebido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o GADH. Para que o nosso debate fique mais claro possível, é importante lembrar que o GADH atua para o gabinete pessoal da Presidência da República e é responsável pela recepção e triagem de presentes oficiais. Esse conjunto de joias teria sido entregue para Michele no Palácio. Entre essas joias tão faladas estão um relógio de luxo de cerca de R$800 mil. O modelo teve apenas 25 unidades produzidas em todo o mundo. As outras joias, cravejadas de ouro e diamantes, são um par de abotoaduras e um rosário. Bento Albuquerque se tornou formalmente investigado no inquérito policial. O ex-ministro de Bolsonaro disse à PF que os objetos foram entregues pela Arábia Saudita sem direcionamento. A Polícia Federal colheu já mais de 13 depoimentos até o momento na investigação que apura o caso das joias. A gente separou aqui para vocês a declaração mais extensa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela admite que o segundo kit de joias que entrou ilegalmente no Brasil chegou ao Palácio da Alvorada. Vamos ver. Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu mais? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Mas não entregaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. É o lote que é da cor ouro rosé. Mas não era masculina? É masculino, mas era ouro rosé. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso.
Em nota enviada após essa entrevista, a assessoria de Michele Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama desconhecia a existência e o conteúdo dos presentes doados pela Arábia Saudita e que ela ficou sabendo pela imprensa. A assessoria afirmou ainda que em 2021 foram doados 2 conjuntos de presentes, um feminino e outro masculino, e que o kit feminino está em posse da Receita Federal. Você sabe muito bem disso. A assessoria disse que o kit masculino foi recebido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que eu falei ainda há pouco, em novembro de 2022 e repassado para a Caixa Econômica Federal. E o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou em entrevista à CNN que nem Bolsonaro nem Michele sabiam qual era o conteúdo do estojo que chegou à Alvorada, mas que o kit de joias ficou 3 dias na cozinha da residência oficial da presidência. Vamos acompanhar. Após 13 meses ficar no Ministério de Minas e Energia, o presente foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que o encaminhou à residência do presidente da República, que foi o Palácio do Alvorada. O presente foi recebido, conforme você mesmo diz, Raquel, por assessores, e depois esse presente foi entregue à dona Michele, que o deixou por 2, 3 dias na cozinha, nem identificando o que era. Dona Michele, como o presidente, também não sabiam do que se tratava. O ex-ministro de Minas e Energia do governo de Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, chegou a alegar que nem ele, nem o assessor dele teriam conhecimento de que os presentes se tratavam de joias. Albuquerque disse, porém, ao jornal O Estado de São Paulo, que a interpretação dele é de que o primeiro pacote, com colar e brincos, seria para Michele Bolsonaro e que o segundo, contendo caneta e relógio, deveria ser para Jair Bolsonaro. Após reconhecer que recebeu esse segundo kit, Michele entra no foco das investigações. A minha conversa agora é com o Caio Coppola e o Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois e eu começo com você, Zé. Olha, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio, boa tarde àqueles que nos ouvem hoje e aquelas também. Eu diria a vocês que é indiscutível que a cada dia que passa, o clã Bolsonaro se enrola mais nessa história das joias. Eu usaria até dizer que essa fala do Fábio Weingarten foi mais uma pérola que brinda esse conjunto de joias em uma situação nebulosíssima. Ou seja, parece que eles estão se enrolando a cada dia. A versão é absolutamente absurda. Vamos lá. Um ministro recebe lá uns presentes que é para dar para o presidente. Ele não abre, até aí vai. Quando chega na alfândega, é aberto, ele fala, joias, que coisa. E não tem a curiosidade de abrir o outro pacote. Leva o outro pacote, que fica 13 meses aberto com joias, obviamente de elevado valor. Essas joias são levadas para o Palácio da Alvorada, onde mora a senhora Michele. Michele recebe aquilo e deixa o relógio na cozinha. Para que o relógio fica na cozinha? Para marcar o tempo de cozimento de algum alimento? Qual é a lógica disso? Aí, então, ela não sabe, aí ela se desmente, porque ela falou que não sabia do presente. Depois, agora, ela diz que sabia do segundo. Ou seja, é uma coisa horrorosa. Essas declarações do Fábio Weingarten, sinceramente, parece que mais prejudicam aqueles que ele quer defender do que outra coisa. Porque é insustentável esta tese. É absolutamente insustentável. Então, portanto, eu acho que Michele terá que ser ouvida, sim, sobre aquilo que ela falou, porque há uma ligeira contradição aparente entre a fala dela e a fala de Weingarten, porque ela diz, olha, as joias chegaram, a senhora teve ciência? Não, as joias estavam no Alvorada. Eu moro no Alvorada. Aí depois o Weingarten desmente disso. Ou seja, parece uma comédia se não fosse trágico. Portanto, o Michele tem que ser intimado a esclarecer, isso tem que ser colocado em pratos limpos e cada vez mais eu acho que eles não vão se salvar dessa história. É o que parece. Muito bem, Caio Coppola. A pergunta é, após reconhecer que recebeu esse segundo kit, Michele entra no foco central das investigações? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Bom, é muito natural que a ex-primeira-dama esteja no foco dessas investigações.
independentemente das diferentes versões e das criativas justificativas, né, doutor, até então apresentadas, há alguns fatos que são indiscutíveis sobre esse caso. Houve entrada de joias não declaradas, presenteadas por autoridades estrangeiras que foram destinadas ao acervo presidencial ou à ex-primeira-dama ou ao ex-presidente, depende de quem fala e em que momento. Afinal de contas, no Brasil até o passado é incerto. Daí a importância de uma apuração rigorosa, imparcial, pautada pelo devido processo legal. Porque a depender do real destinatário desses presentes, a depender da sua finalidade ulterior, é possível nós estarmos diante de um comportamento grave, ilícito e contrário aos princípios da boa administração pública. Então, se houver provas indiscutíveis de materialidade, de autoria, de uma conduta penal tipificada, que os responsáveis sejam processados e punidos exemplarmente na medida da sua responsabilidade. Contudo, emitir uma opinião mais taxativa sobre um inquérito ainda em andamento é sempre delicado. Ainda mais com tantas narrativas conflitantes e com testemunhos que parecem aí inspirados na obra do Raul Seixas, porque são verdadeiras metamorfoses ambulantes. Mas enquanto nós aguardamos ansiosos a conclusão das investigações e a eventual apresentação ou não de uma denúncia, é perfeitamente possível debater a raiz do problema, as implicações de receber presentes, de receber favores, de receber tratamento privilegiado na condição de autoridade pública. E aqui é importante também a gente pontuar uma ressalva. O posto de primeira-dama é um cargo não oficial, de natureza meramente social e sem função especificada em lei. Portanto, além de não receber salário nem os benefícios, né, em razão das suas atividades, a primeira-dama não é uma representante popular, não tem poder político, não é servidora pública e não está sujeita aos tipos penais próprios dos funcionários e autoridades públicas. Mas voltando àquela questão dos presentes, dos favores e dos privilégios, vale a pena consultar aqui algumas máximas valiosas da política externa ocidental e eu separei duas citações proferidas com extravagante candura por expoentes das relações internacionais do seu tempo. Primeiro é o Lord Palmerston, primeiro-ministro britânico, século XIX. Ele dizia o seguinte, aspas, a Inglaterra não tem amigos eternos nem inimigos perpétuos. A Inglaterra tem eternos e perpétuos interesses. Aí a gente caminha aí para o século XX, né, o diplomata, senador, secretário de Estado americano, o John Foster Dulles. Ele foi ainda mais peremptório e lacônico. Ele disse o seguinte, os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. E aquilo que valia para os britânicos, aquilo que valia para os americanos, ainda vale para todos os países do mundo. Nações não têm amigos, pessoal, nações têm interesses. Daí a potencial inadequação da conduta das autoridades brasileiras nesse caso das joias. Por isso é um escândalo. Via de regra, esse tipo de presente, ele não é ofertado como um sinal de amizade, mas sim de interesse. Ou pior, como símbolo de algum interesse já satisfeito, como forma de contrapartida. Portanto, não é de bom tom que bens de luxo permaneçam na posse de pessoas físicas que temporariamente ocupam cargos públicos ou cargos sociais, como é o caso da primeira-dama. Aliás, falando em primeira-dama, é impossível não lembrar do juízo um tanto austero do ditador romano Júlio César sobre a própria mulher. Após uma alegação não comprovada de adultério, César decidiu pelo divórcio, afirmando o seguinte, minha esposa não pode estar sequer sob suspeita. E daí vem aquela famosa expressão, a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Meu entendimento aqui é de que ambos acreditam que é preciso uma investigação rigorosa sobre esse caso. Então, a gente tem uma concordância. A minha pergunta é, esse caso foi politizado e isso atrapalha nas investigações ou não? Começo com o Zé. Não há politização nenhuma. Os fatos estão colocados e está todo mundo perplexo com aquilo que foi colocado. O Caio tem razão numa coisa, eu não posso afirmar antes da conclusão do inquérito, mesmo antes de um processo penal onde existe o contraditório em ampla defesa, que alguém é culpado. Há a presunção de inocência. Mas quando eu começo a ver mentira para lá, mentira para cá, situações que são bem absurdas, o relógio ficar na cozinha, né, durante 3 dias, essas coisas um pouco patéticas, elas geram um odor de coisa putrefata, ou seja, geram a ideia de que há algo de podre no reino Bolsonaro. Esta situação de que existe algo de podre no reino Bolsonaro vai passar por uma investigação rigorosa. Mas parece que as coisas, ao invés de se esclarecerem, a cada dia se enrolam mais.
A Michele Bolsonaro estava passando à margem desse processo. Agora, aquela declaração feita da servidora dizendo que ela tinha ciência, que ela sabia do pacote masculino, não só colocou as declarações dela em contradição, mas colocou-a naturalmente no foco. Ou seja, é bem verdade que ela não é funcionária pública, e por mais amplo que seja o conceito de funcionário público no Código Penal. Porém, ela pode ter participado de situações delituosas que precisam ser apuradas a partir dos fatos. Há várias situações que não dá nem para, nesse momento, cogitar, que poderiam envolver a ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro. Portanto, então vamos aguardar os fatos. Agora, que a coisa não está bem, que está pegando mal e que o cheiro é ruim, não podemos ter dúvida nenhuma sobre isso. Caio, além da pergunta que fiz ao Zé, queria que você acrescentar para você e para o Zé também, que ainda tem tempo para responder, a fala, então, de Fábio Weingarten aqui à CNN, dizendo que o kit ficou 3 dias na cozinha, então, do Palácio da Alvorada. São aqueles detalhes que não fazem nenhuma diferença. Aqui, a conduta que está sendo questionada, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético também, a gente está falando de administração pública, é a entrada não declarada de bens. É fundamental saber qual é o destinatário desses bens. Se for realmente um presente de Estado para o acervo presidencial, não há que se falar em tributação. Existe um limbo jurídico. Eu quero, inclusive, aproveitar mais a sequência do debate para questionar, mesmo do ponto de vista da ciência do direito, questões aí sobre imputabilidade, porque como nós já temos aqui, a primeira-dama não é um cargo oficial, então isso já exclui ela de tipos penais, como, por exemplo, poderia ser o crime de peculato. Mas, além disso, parece que a conduta não está exatamente tipificada. A gente não conhece em profundidade qual é o trâmite dessas missões diplomáticas, da entrada de bens. Então, é uma zona cinzenta muito grande, por isso até a nossa dificuldade de comentar de forma mais assertiva, doutor? Zé. Olha, a zona é cinzenta em termos, Caio. A entrada foi ilegal, quanto a isso não há a menor dúvida. Absolutamente nenhuma dúvida. A entrada foi irregular, não importa a que título foi feito isso. E a partir daí, cogita-se por que isto aconteceu, primeiro a gente apura os fatos, depois tipifica. Há possibilidade de indícios concretos de ilícitos graves desse caso, gravíssimos nesse caso. Não dá para antecipar, não dá para pré-julgar. E a fala do Sr. Weingarten hoje, caso não seja confirmada, e a possibilidade de não ser confirmada é grande, Caio, porque não é um detalhe. Alguma coisa mirabolante está sendo pensada para dizer que o relógio ficou na cozinha. Por que ele fala isso? Qual é a lógica que está por trás disso? Vamos ver a defesa. Agora, está dizendo que é tão absurdo, tão patético, que me fará lembrar aquela velha frase que sempre é recordada, quando se diz que Deus foi injusto com a humanidade. Foi injusto porque limitou a inteligência, mas não limitou a burrice.